Tiago, queria que você falasse, conseguindo aí já conectar os dois casos, inclusive porque boa parte dos recursos que haviam sido negados de liberdade ao Daniel lembravam na imprensa espanhola o fato do Robinho, em situação semelhante, ter fugido para o Brasil. E por acaso, não por coincidência, mas talvez por um aviso astral, esses dois casos convergem no mesmo dia. É isso, Marília. São dois casos que estão conectados, né? A gente até pode falar do caso do Robinho sem falar do caso do Daniel Alves, mas é impossível falar do caso do Daniel Alves sem falar do caso do Robinho, porque durante todo o ano de 2023 foram feitos 4 pedidos de recursos, né, de liberdade condicional ali, de liberdade da prisão provisória, né, que é o termo correto aqui no juridiquês espanhol. Foram feitos esses 4 pedidos e sempre foram negados porque existia um risco de fuga do Daniel Alves, e o risco de fuga era sempre calcado nesse precedente do Robinho, né? O Robinho foi jogar no Brasil, foi jogar na Turquia, não voltou a pisar na Itália, inclusive quando o clube dele, turco, foi jogar uma partida de Europa League na Itália, ele não foi, ele estava estrategicamente machucado, não foi para esse jogo, então, para ele não voltar a pisar na Itália. Então, o Robinho foi sim uma jurisprudência, ali, o caso do Robinho foi uma jurisprudência pro caso do Daniel Alves, né? O que muda agora, e aí a gente fica absolutamente indignado, principalmente com o formato da lei e como a lei funciona na Espanha nesse caso, é que o Daniel Alves ele foi condenado a 4 anos e 6 meses, e a partir do momento que ele cumpre um quarto da pena, que ele cumpre um quarto dessa pena em prisão provisória, ele passa a poder ser liberado até que haja uma sentença final no julgamento, né? Até que haja uma sentença de última instância ou uma sentença de segunda instância nesse caso. Essa sentença e esse novo julgamento deve acontecer daqui a 2 ou 3 meses, mais ou menos, pelo que a gente sabe. Ele não é a última instância ainda, né? O segundo julgamento do Daniel Alves, a segunda instância, mas um julgamento de última instância seria o Tribunal Supremo da Espanha, que seria mais ou menos no fim desse ano. Então, o que a gente entende, pelo primeiro momento, para essa primeira análise aí do primeiro dia, tentando entender ainda como foi toda essa questão do Daniel Alves, é que ele pagaria essa liberdade dele por, aí talvez por 3, 4 meses, pagando essa fiança de 1 milhão de euros, mas depois poderia voltar para a cadeia, né? É uma outra visão, né, desse caso do Daniel Alves. Ele estaria comprando, entre aspas, esses meses de liberdade, mas, obviamente, se ele for condenado em segunda instância ou se ele for condenado no Tribunal Supremo da Espanha, ele voltaria a cumprir essa pena, sempre lembrando que, e aí entra outra questão que também vocês certamente vão poder debater também a respeito disso, e eu, de antemão, já digo que é uma outra questão que seguramente deixará muita gente, e eu me incluo, indignada. Ele, a partir do ano que vem, pela progressão de pena na Espanha, ele já poderia ter benefícios como prisão domiciliar, o terceiro grau, que eles chamam aqui, que é uma espécie de prisão de liberdade condicional. Enfim, ele está preso há 14 meses e meio, quase 15 meses, na verdade 15 meses se completa amanhã da prisão do Daniel Alves. Ele poderia ficar preso mais um tempo, até mais ou menos maio do ano que vem, depois de uma segunda instância, mas depois já seria liberado novamente em progressões de pena. Isso, claro, se a gente mantiver aquela pena inicial de 4 anos e 6 meses, né? O recurso do Ministério Público Espanhol pede uma prisão de 9 anos para o Robinho. O recurso da acusação particular, da advogada da vítima, Do Daniel pede Alves, né? 12 anos de prisão. Da advogada do. É isso, o recurso da acusação, né, da advogada da vítima pede, no caso do Daniel Alves, não do Robinho, isso. Ele pede 12 meses, 12 anos, perdão. Então são 9 anos pelo Ministério Público, 12 anos pela acusação particular. Existe uma chance da pena do Daniel Alves aumentar. Ela não é uma chance muito grande, mas existe uma chance dessa pena do Daniel Alves aumentar. E aí, se isso acontecer, talvez a gente possa falar no futuro de uma forma menos crítica desse momento atual. Mas hoje, o que se vê aqui na imprensa europeia, o que eu falei com pessoas, né, ligadas ao caso, é uma indignação muito grande, porque a sensação que passa
é essa que a Alicia falava, né? Que o cara que tem muito dinheiro, ele pode ter mais acessos, mais benesses, mais acesso à liberdade. Existe um ponto da lei, isso eu falei com um advogado amigo espanhol hoje, que ele me esclareceu que é uma outra visão sobre isso, mas que não diminui a indignação. Que a fiança ela é geralmente calculada proporcionalmente ao patrimônio do acusado. Então, uma pessoa normal, entre aspas, um trabalhador, não teria que pagar uma fiança de 1 milhão de euros, seria uma fiança menor. Mas mesmo assim, você está precificando a liberdade em um caso que não deveria ter esse tipo de precificação, né? Não muda absolutamente nada na nossa análise, só muda o preço de cada um, o preço da liberdade de cada um. Esse preço da liberdade do Daniel Alves colocado hoje, a etiqueta colocada de preço pela justiça espanhola foi 1 milhão de euros. Ô, Tiago, e esse papo de que as prisões espanholas estão cheias, que isso também teria contribuído, é verdade ou é papo para boi dormir? Renato, acaba convergendo, né, para essa situação o fato de existir sim não é uma revolta, mas uma queixa generalizada e uma greve de funcionários de prisões da Catalunha especificamente. Eu li a respeito e sei a respeito das prisões da Catalunha, não de toda a Espanha, mas nas prisões da Catalunha houve sim, e está acontecendo, a gente está num período de greve dos funcionários, pedindo melhores condições, pedindo menos superlotação, enfim, são prisões que não estavam preparadas para receber tantos detentos, né? Então, existe uma certa campanha, já há algum tempo na Catalunha, antes do Daniel Alves, para que as prisões provisórias só aconteçam em extrema necessidade, né? Para que um preso que não esteja condenado em última instância não seja mantido lá porque ele está, entre aspas, à prisão, né? O caso do Daniel Alves, ele é condenado em primeira instância, né? Para mim, o que me parece assustador nesse caso é que, de repente, o julgamento de primeira instância, que a gente tanto falou e que a gente tanto analisou, parece que ele não vale nada, né? Quer dizer, ele diminui muito a importância do julgamento de primeira instância, porque se no ano passado, durante todo o ano passado, o Daniel Alves tinha risco de fuga, não podia ser liberado, porque ele podia voltar para o Brasil, agora ele está condenado a 4 anos e 6 meses por estupro, e esse argumento do risco de fuga, ele foi praticamente anulado por algumas decisões, por exemplo, ele entregar os passaportes, ele não poder se aproximar da vítima, ele não poder entrar em contato com ela, que eram decisões que também estavam nos pedidos anteriores e sempre foram nunca foram acatados pelo judiciário daqui, né? E agora, depois de uma primeira condenação na instância inicial, tudo isso simplesmente parece ser colocado de lado, né? Pode ter a ver com essa tendência a diminuir o número de presos em prisão provisória e certamente tem a ver com não é uma brecha da lei, é a lei em si, né, que permite que depois de 1/4 da pena em prisão provisória seja facilitada essa liberação do detento, sempre que pagando uma fiança, né? Eu vou usar o direito que o UOL nos dá, a mim e a Alicia, porque hoje, durante o dia todo, eu vi esse assunto ser repercutido, a Alicia também, em mesas quase sempre 100% masculinas. E o UOL, aqui no Fim de Papo hoje, tem 2 mulheres para falar a respeito de um assunto que não é ilegal, talvez seja amoral, não sei como as pessoas aqui no chat vão se posicionar. Porque pagar 1 milhão de euros já é ofensivo. Ofensivo para a vítima, ofensivo para um crime que deveria ser hediondo em qualquer legislação. Mas quando a gente tem a notícia que, mais uma vez, o Neymar, ou a família do Neymar, se prontifica a ajudar um amigo, um parça, a pagar uma fiança, é impossível que a gente não pense no pacto da masculinidade nociva. Porque eu já ouvi a Mili, por exemplo, que é uma mulher, a Alicia, falando a respeito que a nossa raiva, a nossa inconformidade não pode estar com o Neymar e ela precisa estar com o caso. É verdade. Mas quando o principal jogador da seleção brasileira desta década,
com todas as questões que envolvem o Neymar nos últimos anos, não tem problema em se envolver num caso desse, ele diz respeito ao que eu penso dele, sim. Diz respeito, Marília. Diz, e eu já falei um pouco sobre esse assunto, e esse pacto, ele é real. E no caso do Daniel Alves, ele quase parece roteirizado. Né? Como é que a gente prova que o pacto existe? Né? Um parça paga a conta para que o outro parça não fique preso por um estupro pelo qual ele foi condenado. Isso está sendo muito claro. No caso do Robinho, que foi chamado para participar do churrasco do Santos, teoricamente porque já estava no CT Repelé, mas foi tratado por celebridade. Quem pediu para tirar foto com ele? O Pedrinho, que no ano passado foi acusado pela namorada de agressão. Agora, aparentemente, eles estão juntos, o que obviamente não quer dizer que a denúncia não tenha sido verdadeira. Mas é tudo isso para mostrar que essas pessoas andam muito soltas. Né? O Robinho estava até o ano passado tranquilo, jogando futevôlei, participando dos eventos, frequentando o Santos, agora se sentiu no direito de dar uma entrevista de televisão dizendo que tinha provas mesmo sem ter provas. O silêncio absoluto da classe, dos jogadores, inclusive de parte da imprensa, até a condenação em última instância do Daniel Alves, e mesmo assim, né, falas moderadas. Então, eu fico muito preocupada, Marília, que esse grito precise partir de nós. Quando o Cuca fala com a voz mansa e lê uma carta milimetricamente, meticulosamente concebida, de repente está tudo bem. A gente está gritando faz anos e ninguém presta atenção. E aí, de repente, a voz da sabedoria, aquela coisa ali mais calma, não, vamos deixa quieto, vamos esquecer esse assunto. Pô, vocês passam tempo demais falando desses casos de estupro. Esses são os casos que importam, porque esses são casos que mudam vidas. Um jogador como Daniel Alves ser preso, um jogador como Robinho ser preso, dá um exemplo. Esses jogadores são exemplos para muitos meninos, muitas meninas, muitas mulheres que os defendem também. Então, essa gente ser presa é muito importante para o tipo de mensagem que a gente quer mandar para a sociedade, e o futebol tem essa responsabilidade. Nenhum outro assunto no Brasil ocupa mais espaço na vida das pessoas que gostam dele e na mídia do que o futebol. Então, a gente tem como dever tratar esses assuntos com a importância que eles têm. E é muito claro que esses caras, mesmo nas horas mais difíceis e nas horas em que fica provado um crime, não se abandonam, continuam andando de mão dada e ajudando os agressores, os criminosos, em vez de pensar em como ajudar as vítimas, em como assegurar o direito e a segurança das mulheres. Renato, o que você acha dessa junção aí, desses super gêmeos ativar? A coleção de fotos que foi achada na internet hoje, dos dois juntos, na época da seleção brasileira e até no Barcelona, para explicar a amizade entre eles. E, de novo, o problema não é o Neymar pagar a fiança. O problema é ele querer pagar a fiança. Isso, para mim, na concepção da imagem que eu tenho do Neymar. Porque ele já não tem a imagem do 10 da seleção brasileira que a gente gostaria, imagino, para a maioria. E aí, numa situação como essa, ele não tem nem vergonha de participar do processo. O mais importante é a amizade dele. Esse é que é o problema, né? Tudo bem, é um amigo, são parceiros, são parceiros, mas, gente, você pode ter um amigo, se teu amigo comete um crime hediondo, você não pode ser solidário com ele no crime hediondo, porque, de uma certa forma, você está sendo cúmplice. Eu acho inadmissível. Agora, não me surpreende nem um pouco, Marília, não me surpreende nem um pouco. O que eu estou achando legal dessa história aí toda do Robinho, o mais legal, é que isso aí vai criar uma jurisprudência. Então, por exemplo, imaginemos que o Daniel Alves sai agora em condição vigiada, liberdade vigiada, seja lá qual for o nome que eles derem, e apesar de estar com os passaportes apreendidos, dá um jeito e aparece aqui no Brasil. A gente sabe que isso é possível. A gente sabe que apesar... não, está sem o passaporte. Não. Aqui é Brasil, amigo. Tudo é possível. Se o Robinho estiver preso por isso, para o Brasil ele não vai vir mais. Porque ele sabe que já existe a jurisprudência, e se a Espanha lá confirmar a prisão dele e aumentar a pena, ele vai ser preso aqui também. Isso é que eu acho o mais importante dessa história toda. Porque nós somos um país que temos uma tradição de receber criminosos. Vamos lembrar do Tommaso Buscetta?
Vamos tentar lembrar do Ronaldo Biggs, o ladrão lá do trem, trem pagador da Inglaterra. Esse cara aqui virou uma celebridade. Em todos os lugares ele estava feliz da vida. O filho dele virou ator de televisão. O Busqueta também. Então, o Brasil tem uma péssima história de colaborar e de proteger criminosos. Essa história do Robinho, para mim, é importantíssima, porque ela pode mudar tudo isso. Ela pode simplesmente dizer o seguinte: amigo, olha aqui, ó, temos jurisprudência. Se você fizer bobagem e fugir para cá, você pode ser brasileiro, mas nós vamos te botar na cadeia. E eu espero que façam isso também com os estrangeiros, que os traditem, né? Porque isso aqui não é lugar de bandido. O país não pode ser considerado o lugar ideal para bandido fugir. Em relação ao Robinho, Marília, é lamentável, é triste, é falta de desconfiômetro, mas se existe uma coisa que o Neymar e o pai dele não têm, é desconfiômetro. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles pagaram ou não. Hoje agora está surgindo uma história de que o Daniel Alves vai pagar esse €1 milhão com o dinheiro que a Receita deve a ele. Enfim, claro, o Neymar e o pai perceberam a repercussão, já estão tentando fingir que não são eles, né? Mas, se for necessário, vão ser eles mesmo. E é absolutamente lamentável. Lamentável o tipo de postura. Quer dizer, o cara nem se indigna. Ah, é meu amigo, sim, mas se seu amigo comete um crime hediondo, amigo, você tem que dizer para ele: olha, não dá mais, não dá para eu ficar do teu lado. Senão eu sou cúmplice desse crime hediondo. E é o que a família Neymar está fazendo em relação ao Daniel Alves. Tiago, a gente ia falar sobre isso mesmo, né? Que é a defesa do Daniel querer pagar a fiança com o dinheiro que a Receita Federal Espanhola havia apreendido, mas como o Renato já adiantou e a gente não sabe, eu queria só que você, para terminar esse assunto e já entrar de novo na seleção, que você falasse para mim como se você tem essa notícia, né? Porque hoje saiu a notícia de que ele tem a liberdade condicional caso pague €1 milhão de multa. Não temos a notícia de que isso foi pago hoje. Eu queria saber quais são os próximos passos, até quanto ele tem para depositar esse dinheiro, quantos dias, se tem um prazo para isso, se é mesmo com dinheiro, vai trocar uma dívida pela outra, assim, não mexe em dinheiro, é sem mexer em dinheiro, pega o dinheiro de lá e já passa direto para a justiça, se isso é possível acontecer. E uma outra coisa para passar para a seleção brasileira, onde você vai poder ter o desprazer de vivenciar uma coisa que eu e a Alice vivemos sempre, eu quero saber se você existe alguma esperança sua que amanhã, no dia da seleção brasileira, seja comentado o caso de 2 jogadores que passaram pela seleção brasileira e que foram notícias na justiça hoje por conta de estupro. Porque tanto o Robinho jogou na Inglaterra e jogou na seleção brasileira com muito sucesso, como o Daniel Alves, cuja discussão agora é quem vai ser o capitão, provavelmente o substituto dele, o Danilo. Marília, começando pelo final, não tenho nenhuma esperança de que isso seja debatido na seleção brasileira. Desde que o caso do Daniel Alves estourou, né, em dezembro de 2022, janeiro de 2023, foi feita uma única pergunta em coletivas da seleção brasileira sobre esse caso. Eu sinto muito por dizer isso, mas foi uma pergunta que eu fiz para o Danilo no amistoso da seleção brasileira em Barcelona. Eu gostaria de dizer que vários colegas perguntaram, que foi um tema amplamente debatido, mas não foi. Foi uma pergunta que eu fiz para o Danilo. O Danilo respondeu da maneira que ele pôde ali. O Danilo também não tem, não tem que defender, não é ele que tem que falar a respeito desse caso. Deveriam ser as instâncias superiores da CBF que deveriam falar a respeito disso. Mas enfim, é um tema que não aparece. Quando existe qualquer tipo de pergunta, seja de bastidores, seja com o microfone na mão, ele é um tema que ele é incômodo e que ele é rapidamente varrido para debaixo do tapete, porque, como vocês disseram, existe, né, esse pacto aí, que é muito claro que se não é um pacto de silêncio, como a gente já tinha visto, mais do que isso é um pacto de ajuda, né? A gente, aqui no UOL, no início de janeiro, nós fomos quem publicou primeiro essa história, né? Nós publicamos, eu, a Thalita Vespa e o Pedro Lopes, a história da ajuda do Neymar e dos 150 mil, que era um atenuante de pena, que no final funcionou esse atenuante de pena, ele foi levado em conta, ele diminuiu quase um terço ali da pena do Daniel Alves, e essa ajuda, nesse caso, no caso desse €1 milhão de hoje, ele, pelo que eu falei com pessoas próximas do caso, pessoas ligadas ao Daniel Alves, ligadas ao caso em si,
me disseram que não havia ainda não tinha sido feito o pagamento ainda, né, durante a tarde de hoje, portanto não havia notícia de quem havia passado o dinheiro. Se não foi feito o pagamento, não tinha ainda a informação de quem havia passado o dinheiro. O que eu ouvi de uma pessoa muito próxima do Daniel Alves foi que eu perguntei, e aí, vão pedir a ajuda do pai do Neymar de novo? E a resposta que eu ouvi foi, não vai precisar. Não vai precisar, mas se precisasse, como já aconteceu, ele estaria lá para assinar o cheque, né? Porque no fim das contas é isso. Não é uma questão de haver um dilema ético na família, de se ajudar ou não o Daniel Alves. É uma questão de se ele precisar ou não. Inclusive, quando a gente soltou a matéria, né, a primeira reportagem sobre o caso, dos 150 mil, a gente teve muito receio, tentamos ouvir com várias fontes, eu vi o comprovante da transferência e só depois disso a gente conseguiu realmente publicar a reportagem, porque eu tinha muito medo muito receio de depois dessa reportagem publicada, a família do Neymar, ou o pai do Neymar, ou o Neymar, enfim, o grupo Neymar, deles processarem a gente, né? Porque eu imaginei que para eles seria uma notícia terrível, né? Eles terem ajudado a pagar uma fiança do Daniel Alves. Não, eles confirmaram a notícia no mesmo dia. Para eles foi ajudar um amigo. Para eles não foi pagar uma atenuante para um acusado por estupro. Para eles foi ajudar um amigo. Então, assim, são mundos completamente diferentes, né? A gente vive num mundo, eles vivem em outro. Foi essa a ideia que eu tive quando eu percebi que eles falavam de forma absolutamente natural quando fizeram esse primeiro depósito. Para mim, sinceramente, Marília, Marco Antônio, Alicia e Renato, para mim, não faz diferença se o pai do Neymar pagar esse 1 milhão agora. O fato dele ter ajudado nos 150 mil não é o valor do cheque que define se você está ajudando ou não, né? Você ajudou uma vez, então, para mim, não muda absolutamente nada se ele ajudar agora ou não. Ele já ajudou lá atrás e foi aquela ajuda que diminuiu a pena, que permitiu que 1/4 da pena seja agora, né, com esses 15 meses, e que permitiu que o Daniel Alves tivesse o acesso à liberdade agora.